pecado batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz e amor. Nos mares do mundo navego e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e olhemos o mundo com os olhos de Deus. Busquemos a sabedoria de Deus e vivamos a sabedoria de Deus e permaneçamos na sabedoria de Deus, como comenta São Bernardo Abade. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como o homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática,
é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie. Que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Povo de Deus, no Santo Evangelho de hoje, continuando no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, no Sermão da Montanha. Hoje, gente boa, a pedagogia fundamental do Santo Evangelho de hoje é ouvir a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus, porque temos que se revestir da palavra de Deus e viver corretamente. Vemos, meu povo de Deus, uma realidade moral. Jesus chamando todos à conversão, para que todos os entes humanos se convertam e façam a vontade de Deus. Que na realidade, em nosso cotidiano, gente boa, vemos tanta gente dizendo Senhor, Senhor, profetizando, dizendo que vive o Evangelho, com a Sagrada Escritura na mão, com o terço na mão, mas é de fachada, é de máscara, porque não faz a vontade de Deus, não tem amor e caridade com o próximo, só vive levantando falso testemunho no próximo. É uma religião de fachada, mas a fachada cai, porque vive na falsidade, levantando falso testemunho no próximo. Está com a Bíblia na mão, com o terço na mão, mas interiormente está na falsidade, interiormente está na podridão, porque vive levantando falso testemunho no próximo, falando da vida do próximo. Cuidado! Quem age dessa forma, que se converta e se purifique e seja puro de coração. Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas para entrar no reino dos céus, para ter a vida eternamente, para estar na cidade de vida e de luz, tem que ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Que todos os seres humanos em todos os meandros da sociedade ouvem a palavra de Deus e coloquem em prática. Vejamos, povo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo começa falando em sua humanidade, falando do Pai. Por isso, na Cristologia, o Jesus histórico, falando do Pai, chamando todos à conversão, para todos se converter
e colocar a palavra de Deus em prática, fazer a vontade do Pai. Porque muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Ou fizemos tantos milagres? Gente boa, aqui, nestas interrogações que o nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo, nestas 3 interrogações, vemos tanta gente que dizem que expulsam demônios em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que realiza milagres, que profetiza em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mas é só de boca para fora, é de máscara, é de fachada. Por quê? Porque vive na falsidade, levantando falso testemunho no próximo. E quem vive na falsidade, quem diz que vive a verdade, mas interiormente está na falsidade, é o que o nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer. Então eu lhes direi publicamente: jamais os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Gente boa, chamando todos à conversão, para que todos se convertam e se purifiquem e vivam a verdade, sejam justos, sejam perfeitos, tenham amor e caridade. É a realidade em nosso cotidiano que nós vemos tanta gente que às vezes que andam com a Sagrada Escritura na mão, andam com o terço na mão, mas só para aparecer diante das pessoas. Interiormente vive na falsidade, levantando falso testemunho no próximo. E depois é que o Senhor nosso Deus vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Não vos conheci, porque viveu na fachada, dizendo que vivia o Evangelho, que expulsava demônios em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que fazia milagres, que realizava curas, mas era só uma coisa de fachada, porque interiormente estava na falsidade. Que quem vive assim se converta, mude de vida, tenha amor e caridade com o próximo. Que todos os seres humanos ouvem a palavra de Deus e coloquem em prática. E vejamos, gente boa, o nosso Senhor Jesus Cristo fazendo uma comparação indireta. Que quem ouve a palavra de Deus, quem vive na justiça, quem tem amor e caridade com o próximo, é como um homem prudente, puro de coração, que construiu a casa sobre a rocha. Que construir a casa sobre a rocha pode vir os vendavais, as enchentes, que a casa jamais cairá. A lógica, gente boa, é quem faz a vontade de Deus, quem vive a justiça segundo a justiça de Deus, tem amor e caridade, é prudente, constrói a casa sobre a rocha, permanece na rocha. Pode vir as chuvas, enchentes, os grandes vendavais, os terremotos, mas a casa jamais cairá, porque a casa é construída sobre a rocha. A lógica, gente boa, é quem faz a vontade de Deus, quem tem amor e caridade, tem a vida eternamente em Cristo Senhor. E pelo outro lado, do outro lado, gente boa, quem ouve as palavras de Deus, mas não as põe em prática, está vivendo na falsidade, vive uma religião de fachada, só vive levantando falso testemunho no próximo.
constrói a casa sobre a areia. É como um homem sem juízo, que quem é sem juízo, se for construir uma casa, constrói sobre a areia. E vem os vendavais, imediatamente a casa cai e a ruína é completa. Cuidado, gente boa. Façamos a vontade de Deus. Sejamos justos, sejamos perfeitos. Tenhamos amor e caridade. E construamos a casa sobre a rocha. Permaneçamos na rocha. E quem está fazendo a casa na areia, arrume logo a casa e construa sobre a rocha, porque se a casa ficar na areia, imediatamente a ruína vai ser completa. Quem constrói a casa sobre a areia é quem não faz a vontade de Deus, vive de fachada, levantando falso testemunho no próximo. O destino final é a ruína ser completa. Que se converta logo, se converta agora, que senão a ruína vai ser completa. E concluindo o Santo Evangelho, gente boa, o nosso Senhor Jesus Cristo falava com autoridade e todas as pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento. Que Jesus não falava como os mestres da lei, porque os mestres da lei, eles eram como esse homem sem juízo, construíam a casa sobre areia. E construiu a casa sobre areia, os vendavais vêm e a ruína é completa. Cuidado, estejamos se convertendo, fazendo a vontade de Deus, progredindo sempre mais e mais a Deus e construindo a casa sobre a rocha. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos sejam prudentes, sejam puros de coração e construam a casa sobre a rocha. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós.
que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloquemos a palavra de Deus em prática. Sejamos justos, sejamos perfeitos, sejamos misericordiosos e estejamos construindo a casa sobre a rocha. Que a nossa casa seja construída na rocha e permaneçamos firmes na rocha. E na proteção da Santíssima Virgem Maria, orando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. E estejamos rezando uns pelos outros. Maria da Assunção, escuta nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria da Assunção, escuta nossa voz.